E aí, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Professor Ricardo aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre o segundo reinado no Brasil. Você está assistindo a novela, tá? Tá vendo quem é o Dom Pedro II? Muito bem, continue assistindo, você vai aprender um pouquinho mais de história na TV também. Vamos falar como é que começou o segundo reinado hoje, né? Nós falamos nas últimas aulas sobre o período regencial, né, das grandes rebeliões regenciais, e hoje nós vamos iniciar o estudo do segundo reinado no Brasil, tá? O Dom Pedro II, que está aí nessa imagem aí inicial, você sabia que o Dom Pedro II tinha 1,90 m de altura? Não sabia, né? O Selton Mello, que está na novela, não tem 1,90 m não, viu? Mas o Dom Pedro II tinha 1,90 m, tá? Identificar acontecimentos políticos, nossa habilidade de hoje, olha lá, identificar acontecimentos políticos, sociais e econômicos que caracterizam o segundo reinado, tá? O segundo reinado no Brasil, ele começa de um jeito que brasileiro adora, chama-se golpe, né? Mais uma vez, o segundo reinado começa no Brasil com um golpe, tá? Chamado golpe da maioridade, certo? Que vai colocar o Dom Pedro II. Você sabe que o Dom Pedro II, filho de Pedro I, não podia assumir quando o Dom Pedro I abdicou, porque ele era uma criança, só tinha 5 aninhos. Até tentaram levar, tiraram o coitado do menino lá do Paço Imperial, né? Lá em São Cristóvão, Rio de Janeiro. Levaram o coitado com 5 anos para... Aqui o imperador tinha 5 anos, coitado, estourando foguete, né? Tiro de canhão. Imagina, a criança já ficou traumatizada, né? Com 5 aninhos, só que ele não podia assumir, a lei não permitia, era uma criança, não podia ser imperador criança, né? Mas naquele momento, que é muito importante também, abrindo aqui um link para vocês, o Brasil poderia ter se transformado numa república já ali naquele momento, né? Dom Pedro deu tchau para o Brasil, Dom Pedro I deu tchau, foi embora. O Pedro II era uma criança, não ia assumir, ia ficar um vácuo ali, né? Que poderia ter sido ocupado mesmo e transformado o Brasil em uma república naquele momento. Não aconteceu, nossas elites não queriam, tá bom? E vamos lá para frente, né? Que a aula é grande. A divisão do parlamento durante o Império. Então vamos entender primeiro essa questão de como é que estava organizado politicamente o Brasil, que é para você começar a entender os jogos políticos que existiam no segundo reinado, tá? Dividido em 2 partidos, conservador e liberal, né? O conservador eram chamados de regressistas, né? Eram aqueles regressistas que tinham lá na regência, tá? Aquilo ali se transformou no Partido Conservador. Defendiam, olha lá, a centralização política, um governo forte, para impor a ordem, né? Eles gostavam daquela ideia do absolutismo, né? Dos governos fortes, centrais. E aí, por outro lado, tinha o Partido Liberal, que naquele contexto da regência eram os progressistas, né? Que eram favoráveis à descentralização política. Desculpa. Ou seja, dar maior autonomia às províncias, né? Então, olha lá, no final das contas, como eu coloquei aí ao lado, tanto liberal como conservador era farinha do mesmo saco. O imperador ali ao fundo, né, e os dois dentro do saco de farinha. Por quê? Porque era tudo a mesma coisa, né? O que valia era o interesse. Aliás, partido político no Brasil é tudo a mesma coisa também, né? Eles mudam só as siglas, os nomes, mas o interesse deles é o que prevalece. Não são as ideias, não. A ideia que prevalece é o interesse deles, tá bom? Então não vai confiar, não, que essa coisa, né, patriota, comunista, liberal, progressista, isso não existe. No Brasil o que existe é interesse, tá? Da pessoa, o interesse pessoal. É assim que é formado o nosso país. E já há muito tempo, tá bom? Então, olha lá, ó. Ambos buscavam manter a ordem estabelecida, que são seus privilégios, tá? A monarquia e o escravismo, ok? Então essa era a divisão do parlamento. Olha lá, o golpe da maioridade, foi golpe ou não foi? Lógico que foi golpe. Se a lei dizia que ele só podia assumir quando era maior,
E ele assumiu com quantos aninhos? 15 anos incompletos. Foi chamado em 1840 o Dom Pedro II para assumir o império de novo. Arrancaram o moleque lá do Paço Imperial, levaram para, né, o parlamento. Você agora é o imperador. Aceita? Aceita na marra, né? Com 14 anos ele já era bastante instruído, viu, gente? Aqui dava para a gente fazer uma aula todinha só sobre o Dom Pedro II, desculpa. Porque ele era uma figura fantástica, né? E ele vamos dizer, foi o maior imperador, né? Lembrando aqui do Eduardo Bueno, foi o maior imperador que o Brasil já teve, né? Ficou em primeiro lugar, porque só teve dois. Se ele ficasse em segundo também, né? Então só foi o pai dele e ele. Mas ele foi o grandioso. Ficou quase 50 anos no poder, o Dom Pedro II. Assumiu com 14 anos, era um cara instruído com 14 anos, né? Era um cara que poliglota, falava muitas línguas, né? Você vai ver tudo isso aí na novela. Se você não conseguir ver isso aí na novela, procura no YouTube que tem, viu? Então era um cara muito rico culturalmente, né? Tinha um conhecimento muito grande. Ele passou essa infância dele toda estudando, né? Tinha uma rotina de estudo, né? Uma rotina bem, né? Até tem essa questão, né? A preparação dele já desde a infância, lá quando ele tinha 5 aninhos para ser o imperador. Isso aí também é muito de um jogo político, né? De se manter o imperador estudioso com uma rotina muito fechada, né? A horinha para almoçar, a horinha para comer, a horinha para brincar, a horinha para estudar, de novo estuda, hora para dormir. Então tudo isso aí bem fixo nessa rotina, bem controlada. A ideia já era ter o imperador que fosse muito controlado pelas elites brasileiras, tá bom? Isso aí você tem que dar uma estudada melhor, que, como eu falei para vocês, se a gente fosse falar do Dom Pedro II, a gente tinha que fechar a aula só para falar dele, porque era uma figura, né, interessantíssima da nossa história. O golpe da maioridade começa com a aprovação da lei interpretativa do ato adicional. Olha só que coisa mais ridícula, a lei interpretativa do ato adicional de 1834. Teve o ato adicional de 1834, foi uma lei. Aquela que, né, descentralizava o poder, feita pelos liberais, né, que dava autonomia para as províncias. Os conservadores criaram uma lei interpretativa desse ato adicional. Isso só pode ser mesmo do Brasil. E aí, para quê? Para fortalecer o poder central do regente, que era o Araújo Lima, certo? E aí os liberais não aceitaram. Agora não. Pô, bota o imperador logo. Se é para centralizar, bota o imperador. Fizeram campanha, né? Já desde 1835 você existia a campanha. Era uma criança ainda, 1835. E já se fazia a campanha para o imperador assumir, né? Até que em 1840, com 15 anos incompletos, ele assume o poder, é chamado para assumir o poder com o objetivo de tentar controlar as rebeliões, aquelas rebeliões regenciais que nós falamos. Então, quando ele assume em 1840, através desse golpe aí, aquilo ali era para tentar acalmar os ânimos, que o Brasil estava se dividindo, todinho. O Sul, lá pela Farroupilha, já não pertencia mais ao Brasil, não, já estavam separados. O Norte, né? Também já estava começando a se separar. Então tinha balaiada, né? Tinha cabanagem, então tinha o risco enorme do Brasil se separar, se transformar em várias repúblicas. Olha lá, ó, a propaganda ganhou força, essa propaganda pela maioridade, né? Só o imperador, ó, os liberais, só o imperador pode salvar a nação. Então Dom Pedro II foi aclamado imperador com consentimento tanto de liberais como conservadores, por isso que eu estou dizendo, os dois tinham os mesmos interesses. Com 15 anos incompletos. A nação de... Olha só, isso aqui era uma quadrinha que se cantava no meio da rua lá, quando o imperador foi aclamado, Dom Pedro II. Olha lá, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Queriam Dom Pedro II, a nação dispensa a lei, né? Muitas nações, como diz o Eduardo Bueno, muitas nações dispensam a lei, mas o Brasil é o único que dispensa cantando e fazendo samba, né? Vamos lá, no segundo reinado, essa política nossa, né, de conservadores e liberais, é marcado pela violência, pela fraude. Quando a gente entra no período republicano, que você vai ver lá no 9º ano, né,
essa sequência de fraude nas eleições, essas eleições manipuladas, isso aí aconteceu até hoje quase, né? Então vamos lá, ó. Tanto conservadores como liberais adotavam a violência e a fraude para defender seus interesses. Tinham as eleições do cacete, que era o roubo de urnas, capangas espancando adversários, né? Já desde o segundo reinado isso aí acontecia, né? Era sede de poder. A vitória dos liberais, né? Nessas eleições, 1841, se eu não me engano, os liberais foram vitoriosos, e aí por conta, né, dessas fraudes todas foi contestado pelos conservadores. O próprio Dom Pedro II depois dissolveu a Câmara, né, já com seus 15, 16 anos, né, dissolveu a Câmara e convocou novas eleições, que foram vencidas pelos conservadores. Vencidas as eleições pelos conservadores, eles começam a ampliar, né, os poderes deles, né, ampliar os próprios poderes do Dom Pedro II, né, aprovaram lá a volta do Conselho de Estado, a reforma do Código de Processo Criminal, que nós falamos lá na regência, que você já esqueceu, mas nós falamos, o Código de Processo Criminal descentralizava as ações judiciais. Então, tinham juízes que eram eleitos nas próprias províncias, e aí era um claro, né, viés assim mais autônomo, né, para a justiça. E aí, com essa reforma, novamente se centraliza as decisões judiciais, tá? Olha lá, em 1842, os liberais de São Paulo e Minas Gerais, insatisfeitos, vão pegar em armas contra o Império, tá bom? Mas foram derrotados. São Paulo e Minas se juntaram para tentar aí não sei se separar novamente do Brasil, né? Vamos lá, o poder do imperador. Como era o poder desse Dom Pedro II, né? Nosso Pedrinho de Alcântara. Eu devia ter trazido o nome dele aqui, é imenso o nome dele, tá? Acho que na próxima aula eu trago para vocês. O nome completo dele é imenso, né? Como de toda realeza, né? Eles gostam de muitos nomes, tá? Vamos lá, o poder moderador era a base, já tinha lá no Dom Pedro I, você lembra disso, já fazia parte das atribuições, né, do poder dele, o poder moderador, que foi restabelecido com o golpe da maioridade, né, permitia lá ao imperador, entre outras coisas, nomear e demitir presidentes das províncias, nomear os senadores, dissolver a Câmara dos Deputados, né, como ele já fez naquele momento que eu acabei de falar, perdoar as sentenças de réus condenados e indicar o presidente do Conselho dos Ministros, ok? Então, tudo isso aí fazia parte do poder moderador que ele tinha. Ele tinha, né, aquela divisão clássica, né? Só para você retomar, tinha aquela divisão clássica lá da Revolução Francesa do poder executivo, legislativo e judiciário, né? Então, o Dom Pedro I ainda, pai aí do Pedro de Alcântara, ele criou um quarto, né, que seria o poder moderador, que controlava os outros três, né? E aí, com o restabelecimento, né, do poder da família, né, de Bragança, do Pedro de Alcântara, ele assumindo o poder moderador está lá novamente, né? Era exclusivo do imperador esse aí. Então, olha lá, o imperador estava acima dos partidos políticos e os manipulava, promovendo um rodízio entre eles. Então, tinha muito isso aí. O Dom Pedro II, quando ele queria aprovar algo, ele manipulava os partidos, né? Então, ele dissolvia uma Câmara que tinha a maioria de liberais, fazia novas eleições, sabendo que as eleições geralmente eram fraudadas, ganhavam os conservadores, e ele conseguia aprovar o que ele quisesse. Então, funcionava muito desse jeito. O imperador, ele tinha, né, esses partidos o tempo todo nas mãos, né? Então, ele ia manipulando, né? Os partidos também tinha essa contrapartida, né? O imperador, ele não era assim, ele não tinha esse poder absoluto sobre os partidos, né? Porque muito que eu falei, ele era um cara que era muito controlado também. Então era um jogo ali, era um jogo, uma troca que existia, tá? Em algumas ocasiões, o próprio imperador, ele acabava governando, colocando tanto os liberais como os conservadores para governar juntos, dependendo dos interesses, né, da sua vontade, ok? Por isso essa charge aí, ó, com o imperador manipulando os dois partidos, tá?
Vamos para a economia brasileira no século XIX, né? Eu separei aqui para vocês por região como é que estava a distribuição, né, dessa economia no nosso país, né, durante o segundo reinado. Então, a economia brasileira lá no século XIX, basicamente, era agrícola, tá? Predominavam as grandes propriedades escravistas, né, que eram chamadas de plantations, você já viu isso, né, com a especialização em um único gênero, que é a tal da monocultura, e a produção para o mercado externo. Então, olha lá, propriedades escravistas, então a mão de obra era escrava. O mercado interno, ele era estimulado, ele foi muito estimulado com a chegada da família real aqui, porque antes a colônia basicamente era explorada por esse mercado externo, né? Então se plantava um único produto, né, em grandes propriedades escravistas para o mercado externo. Quando a família real, chegou ao Brasil, então esse mercado interno começa a ser mais estimulado exatamente pela presença deles aqui, né? Então tinha que se produzir algo para trazer para o Rio de Janeiro, onde eles estavam, né? Então não dava para ficar comprando tudo de fora o tempo todo. Vamos lá, vamos começar pela Amazônia, né? A borracha foi o principal produto explorado, né, durante o século XIX na região da Amazônia. A partir de 1840 se inicia essa exploração, né, com a técnica de vulcanização da borracha que o Charles Goodyear, né, desenvolveu. E aí a borracha entra com tudo na vida moderna, né? Naquela época era usada nas fábricas, né, em equipamentos, tá lá, utilizado para a fabricação de mangueira, capa, tecido, calçados, desculpa, eu tenho caçados ali, não, é calçados, material escolar, né, com a borracha, pneus, o professor esqueceu a vírgula, vixe, isso é sono, viu? Então aí você vê a imagenzinha do Charles Goodyear com esse processo de vulcanização da borracha. Você não sabe o que é isso aí? Vou explicar rapidinho aqui. Vulcanização era aquele processo em que a borracha, quando ela entra em contato com ou altas temperaturas ou baixas temperaturas, ela não vai ou derreter ou endurecer, né? Então, se ela entrasse em contato com altas temperaturas, ela obviamente ia derreter. Então, nesse procedimento da vulcanização, ela mantinha a consistência o tempo todo. Então, ela nem derretia e nem endurecia no frio, tá bom? E aí, quem descobriu isso aí, quem inventou essa técnica aí da vulcanização foi o Goodyear, por isso que ele vende pneu até hoje, tá? A cada nova utilidade para a borracha, maior se tornava a procura pelo látex, que é esse como se fosse esse leite, né, que se tirava das seringueiras. Tá aí, ó, eu coloquei ao lado para vocês, né? A Amazônia estava cheia desses seringais, né? Essas seringueiras. E aí começou a exploração lá. A região amazônica enriqueceu muito, se desenvolveu muito durante esse período aí, no início também do século XX, né, com a exploração dessa borracha, certo? Em 1853, iniciou-se a navegação a vapor pelo rio Amazonas para, né, transportar esse látex para depois transformar ele em borracha, ok? Só passou a ter a concorrência mesmo já no finalzinho do século XIX, porque levaram, né, as mudas de seringueira para a Ásia, né, e começaram a plantar lá e gerou a concorrência, aí a economia dessa região começou a diminuir. Tem muita ideia também, ideia não, o fato de que com a exploração dessa atividade econômica, a paisagem da Amazônia já começa a se modificar, tá certo? Então tem uma devastação, né, derrubada da floresta por conta disso. Então já começa a transformação da paisagem nesse momento, tá? Vamos lá, o Maranhão e Ceará, falamos aí da região amazônica, Maranhão e Ceará, eles estavam ligados às atividades da pecuária, né, que servia ao mercado interno, e aí também uma agricultura de exportação, ok? Especialmente o açúcar e o algodão nessa agricultura de exportação, né? O algodão no Ceará e no Maranhão existiam grandes fazendas, né, que tinham plantações de algodão, e aí geravam, né, uma riqueza
para essas duas províncias. Só começou mesmo também a declinar esse comércio a partir do momento em que os Estados Unidos começam a fortalecer esse mercado também, né? Se você for reparar, depois nós vamos estudar isso aí com mais profundidade, né? Os Estados Unidos começam, no sul dos Estados Unidos tinha muitas plantações de algodão. Quem é que comprava essa produção? Eram os ingleses, naquela industrialização deles, que eles precisavam muito do algodão, né? Nas fábricas de tecidos. Então, Ceará e Maranhão aqui produziam, os ingleses compravam. Depois os Estados Unidos começou a produzir muito e aí gerou uma concorrência, né, maior. Aí essas produções aqui no Brasil, no Maranhão e Ceará especialmente, começam a declinar, tá bom? O Ceará também tinha uma questão importante das secas, que castigavam a região do Ceará, né? Essas secas eram muito severas na região, tá? Olha lá, Bahia e Pernambuco se destacavam com a produção do açúcar, né? Já desde o início da colonização, que Bahia e Pernambuco se destacavam, né? Essa produção do açúcar. Mas tinha uma concorrência muito grande com o açúcar caribenho, né? Que aí você vai lembrar lá no 7º ano que os holandeses que se instalaram nessas regiões e que produziam açúcar, né? Controlavam a produção de açúcar no Brasil. Durante aquela União Ibérica entre Portugal e Espanha, né? Aí os holandeses invadiram o Brasil, controlaram lá a produção de açúcar de Pernambuco. Aí quando eles foram expulsos, eles levaram essa estrutura toda, né, para essa região caribenha, né, na América Espanhola, né? E aí gerou uma concorrência com o açúcar, né, que era produzido na Bahia e em Pernambuco, tá? O Rio Grande do Sul se destacava também pela pecuária, né? As atividades deles econômicas serviam mais ao mercado também interno, né, no Rio Grande do Sul. Então a principal atividade era a pecuária, né, e a indústria do charque, né, aquela carne seca, salgada, né. A sua produção era toda destinada ao mercado interno, como eu falei. Essa região é uma extensão da cultura, né, uruguaia, né, a cultura gaúcha, né, do Uruguai, da Argentina. Tá certo? Então, era a indústria da pecuária, né, do charque, que também fazia parte lá no Uruguai e Argentina. Então, era como se fosse uma extensão pela proximidade, tá? Essa figura do gaúcho, ok? Então, era destinado ao mercado interno. Vamos lá, ó, São Paulo e Minas. Aí sim, São Paulo e Minas. Eu não falei do Piauí, né, gente? O Piauí também era uma extensão daquela região Maranhão, Ceará. Então, Maranhão, Piauí e Ceará tinha muito essa questão da pecuária, né? Era a principal atividade econômica girava em torno disso. Então, era mais para abastecer mercado interno, tá bom? São Paulo e Minas que tinham essa diferenciação, porque São Paulo, no início da colonização, se destacava muito pelo comércio. E aí, no desenrolar, né, já no século 18, 19, começa essa produção do café. E aí a cafeicultura, né, é o que vai marcar essa economia paulista. E durante o Segundo Reinado, o principal produto de exportação do Brasil. Era aquele que gerava maior riqueza para o nosso país, era o café que era produzido nessa região de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro também, tá bom? Durante o período imperial, se tornou o carro-chefe, né, das exportações do Brasil. O cafezinho brasileiro, querido no mundo inteiro, né? A produção mantinha as mesmas características do modelo agroexportador. Quais são essas características? A grande propriedade, escravista, né? Você só produz um artigo, no caso aí é o café, e para o mercado externo, tá bom? Então era aquele mesmo modelo lá da cana-de-açúcar, né, do algodão. Então era o mesmo modelo. Aí em Minas Gerais a economia era um pouco mais diversificada, tá bom? Em Minas existia comércio, existia o extrativismo mineral, que você já estudou. A região de Minas Gerais era rico nos minérios. Então começou lá com o ouro, depois começou a extração de ferro, né?
Então, até hoje é uma região riquíssima nesse extrativismo mineral, tá? É só você lembrar lá daquelas tragédias, né? Brumadinho e outras, né? Onde são grandes indústrias, né? Extrativistas, elas acabam se instalando ali, já se instalava há muito tempo, né? Naquela região. Então, Minas Gerais tinha uma economia mais diversificada. Tinha comércio, tinha extrativismo, tinha o café, tinha a produção também de gêneros alimentícios para o mercado interno. Então era muito diversificado, né, a economia mineira, tá? E agora, esse aí era um fator também de muito conflito, porque essa elite mineira, ela tinha queria defender os seus interesses ligados ao que eles produziam. Então, se ele estava lá no extrativismo, ele queria mais recursos do governo para aquilo, né? Então, por conta dessa diversidade, né, da economia deles, gerava muito conflito entre as elites, né? Cada uma querendo puxar mais para o lado dela, tá? Então, acho que é só. Pronto, tá? Nós encerramos aqui, né? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre a sociedade, né, desse segundo reinado, a economia. Estamos falando, já vamos encerrar aqui, vamos falar também sobre um pouco mais sobre política, né? A crise do segundo reinado. Vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, né? Um evento importantíssimo que aconteceu durante o segundo reinado, tá bom? Olá, de novo, o provérbio irlandês para você, ó. Quando estás certo, ninguém se lembra. Mas hoje eu só trouxe esse. Quando estás errado, ninguém esquece, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um grande abraço.